Maravilha nós podermos estar juntos e mais uma vez podermos adorar o Senhor, cultuar a Ele e meditarmos na sua palavra. Hoje, o passo de número 56, né? Vocês vão ter ali a hipocrisia dos fariseus, os religiosos da época de Jesus, e dos mestres da lei. Então, juntou-se aí a religiosidade, nesse passo 56, Jesus vai ser cercado por religiosos e por legalistas, aquelas pessoas que levam tudo na letra que mata, né? Está escrito, é assim, tem que ser desse jeito. E esquecem a essência do mandamento maior, que é o amor, a compreensão, a misericórdia, né? Então nós vamos dar uma olhadinha hoje à noite nesse assunto. Eu poderia dizer também que nós podemos dar aqui um segundo tema para o texto que nós vamos trabalhar, né? Dentro do comentário que vamos tecer aqui, nós poderíamos dar o tema de assuntos secundários versus assuntos essenciais. Nós vamos ver no texto de hoje que, normalmente, as pessoas se apegam aos assuntos secundários e deixam de lado as coisas essenciais. E Jesus, então, ele vai trazer um ensino, uma doutrina, mostrando o que de fato importa e o que não tem importância, o que não tem relevância. Ou seja, ele vai colocar no seu lugar as coisas essenciais e vai deixar de lado as coisas secundárias, né? Porque a negligência do que é essencial nos prejudica, né? Cada vez que eu ou você, que um de nós negligencia o essencial, ou nós nos prejudicamos, ou nós prejudicamos o outro. Quando eu deixo de cumprir com os meus deveres, quando eu deixo de observar os mandamentos do Senhor, quando não sigo os princípios de Deus, ou eu sou prejudicado, eu prejudico a mim mesmo, ou então eu prejudico o meu próximo, porque a negligência do mandamento às vezes pode ser uma negligência com relação ao mandamento que manda eu te amar, que manda eu te ajudar, te proteger, que manda eu cuidar de você. E se eu negligencio isso, então eu te prejudico. E em outras oportunidades a coisa trata do cuidado que cada um de nós tem que ter de si mesmo. O exame que nós precisamos fazer a respeito de nós mesmos, que às vezes nós negligenciamos esse exame, né? A gente cuida tanto da vida do outro e pouco examina a si mesmo. E sem que a gente perceba, nós às vezes entramos em conflitos terríveis, às vezes nos enliamos com algumas coisas na vida, nos embaraçamos e a vida se torna difícil por não termos cuidados conosco, né? Às vezes eu não cuido de mim e aí vem os problemas aí, né? Muita gente pergunta por que a gente enferma, por que a gente tem conflito no lar, por que temos problemas às vezes com filhos. Muitos me perguntam isso. Existe uma série de perguntas que as pessoas me fazem, de vez em quando, meu Deus, como é que fica isso? Por que aconteceu aquilo? Aí eles até acham que eu tenho resposta para todos os problemas da vida. Eu não tenho, tá? Mas Deus tem. Deus tem, né? Então, aí a gente começa a avaliar e ver quantos que não cuidaram de si mesmos. Quantos que não cuidaram do seu casamento, não cuidaram dos seus filhos, não cuidaram do trabalho que tem, né? Hoje, noticiário aí, são milhões de desempregados e quantas pessoas trabalhando e não tendo cuidado do trabalho que eles
conseguiram, né? E que daqui a pouco perde o emprego por relaxamento, por descuido. Quando diz que é para cuidar de nós mesmos, para examinar a nós mesmos, inclui tudo isso, né? Às vezes lê ali, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e só lê isso e ficou nisso. Mas a meditação da palavra de Deus nos leva a dizer, o que ele quer dizer com isso? Por que ele manda eu me examinar? Até onde vai o meu exame a respeito de mim mesmo? Entendeu? No meu exame eu devo observar meu comportamento, eu também devo ouvir o que as pessoas estão falando de mim. Eu preciso ouvir, porque às vezes eu me dou mal por não ouvir colegas de trabalho, por não ouvir a esposa, por não ouvir a esposa, não ouvir o esposo, né? Os filhos por não ouvir os pais por não ouvir os filhos. E aí vai esse exame. Às vezes eu não ouço o que Deus diz. Eu amo a Deus, mas às vezes não dou ouvido a algumas palavras dele. E aí eu me complico ali na frente. Então, é preciso que a gente tenha essa noção. Isto é essencial. Isto é importante, é relevante para a nossa vida. Algumas outras coisas não são. Né? Algumas coisas não são relevantes, não são importantes, como a gente vai ver. Bom, neste passo de número 56, Jesus, ele é rodeado pelos seus discípulos e também rodeado por religiosos e legalistas, mestres da lei, né? E eles ficam observando esses religiosos dos dias de Jesus e esses mestres da lei, esses legalistas, se reúnem ali e eles não estavam assim a fim de aprender com Jesus. Eles não estavam ali para se fazerem discípulos do reino dos céus. Eles estavam ali mais para observar as ações de Jesus, as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus, o que Jesus fazia, o que ele não fazia, as palavras que ele ia dizer ou não. Queriam ver também se conseguiam pegar ele em alguma falha, em algum tropeço, uma palavra que escapou e eles pudessem pegar. Eles estavam ali para isto. Tá? Tanto que, observando ali Jesus, eles não acharam em Jesus nada que eles pudessem pegar. Eles não conseguiram. E por várias vezes, nós vamos ver aí para frente, que por várias vezes eles vão ser envergonhados. Tanto os mestres da lei, quanto os líderes religiosos daqueles dias. Eles vão ser envergonhados por Jesus, porque eles vão vir com perguntas capciosas, né? Aquela pegadinha, vamos perguntar isso para ver o que ele diz. A resposta sempre ou vai cair de um lado esquerdo ou direito e nós vamos pegar ele, está desviado aqui ou ali, entendeu? Mas aí não dava certo, porque Jesus estava vigilante. Jesus sabia o que eles queriam, ele percebia, ele tinha discernimento. Ele estava no Espírito. Jesus andava no Espírito. E como andava no Espírito, ele discernia bem todas as coisas. Então, eles não encontrando nada em Jesus, eles começam a observar os discípulos de Jesus. E eles percebem que os discípulos de Jesus não conseguem, ou melhor, não lavaram as mãos para comer pão. E era uma tradição judaica. Se fosse comer, tinha que se lavar até a altura do cotovelo, né? Se lavava bem em água, com a água ali e tal. Tanto que, se você observar os evangelhos, nas casas tinham talhas com água. Lembram lá da boda de Caná? Tinha as talhas com água para a purificação, porque o judeu tinha todo um ritual, um costume, um bom costume, né? de se lavar. Quando entrava na casa de alguém, se lavavam. Iam comer, se lavavam. E era um ritual mesmo, tá? De purificação. E eles percebem, ora,
Jesus e os seus discípulos não paravam. Nós vimos nos passos aí atrás, né, no passo 55, no 54, nós vimos que eles não tinham tempo nem de comer. Não tinham tempo de comer, a multidão não dava descanso, né? Ao ponto que levou Jesus a multiplicar pães e peixes lá, né, porque a multidão não os deixava e não tinha pão, então multiplicou pães, vocês lembram disso. Agora, eles, de alguma maneira ali, conseguiram pão. Alguém trouxe pão. E os discípulos, com fome, já pegam o pão e nada de lavar as mãos, nem de lavar os cotovelos, nada. Já pega o pão ali, e o Pedro já dá um pedaço para o João, e o Tiago já está repartindo com o André, e estão ali repartindo o pão ali. E os vigilantes do povo, os preocupados com a vida dos outros, o que na verdade eles tinham era uma gana para pegar Jesus em algum tropeço. O que eles fazem? Por que os teus discípulos não se comportam segundo a tradição dos antigos ou dos anciãos? Ora, só é tradição nossa lavar as mãos antes de comer pão. E os teus discípulos agora estão tropeçando na tradição. Eles não tinham um mandamento para apontar o dedo? Foram lá na tradição dos antigos. Senão, desde a antiguidade nós temos aprendido que para comer pão primeiro se lava a mão, e agora os teus discípulos não estão lavando a mão e fizeram um cavalo de batalha. Que religioso é assim mesmo, religioso inventa coisa. Ou é o cabelo da irmã, ou é a bermuda do irmão, ou é a bebida que o irmão bebe, ou é a comida. Tem religioso que invoca com comida, né? Ei, carne de porco não pode comer, entendeu? Essa galinha não foi degolada, entende? Tem gente que tem tempo para isso. Ele não guarda os mandamentos de Deus, ele não segue os passos de Jesus, eles não vivem a piedade, o amor, a misericórdia, eles não sabem viver isso, mas eles têm tempo para ficar cuidando da vida dos outros. E aqui não era diferente, porque religioso, amados, religioso e legalista existiu sempre. E os anos mudaram, a vida se modernizou, mas eles continuam agindo do mesmo jeito. Entendeu? Neste sentido, nós que já estudamos sobre a palavra diabolos, nós podemos dizer assim: os diabos de antes não são em nada diferente dos diabos de hoje. Entendeu? Os radicais de 2000 anos atrás não eram em nada diferente dos radicais da atualidade. Radical é radical. Radical se preocupa. Radical, na expressão de Jesus, ele coa mosquito e engole camelo. Você entende? Ele cuida de picuinha, de coisinha, de detalhezinho, entendeu? Ah, não cantaram 3 hinos da harpa cristã, então o culto não prestou. Porque tinha que ser 3, cantaram só 2. Você entende? Radical é assim. E o legalista, então, ele já vai para aquilo que é colocado como lei. Isso não pode, aquilo não pode, não é assim que se faz, desse jeito não é permitido, entendeu? E ele fica em cima, mas também dos efeitos secundários da lei. Tanto que Jesus, em outra oportunidade, disse para os legalistas de seus dias, ele diz o seguinte, eles só vão aprender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. Porque eles tinham todo o ritual e o conjunto legal da validade dos sacrifícios. Mas eles não sabiam viver a misericórdia, a piedade. Eles não tinham esse efeito em si, a essência da lei eles não pegavam, eles só ficavam com aquela letra da lei, aquela que Paulo diz que é uma letra que mata, entendeu? E Jesus queria tirar os seus discípulos desse tipo de vida, desse tipo de convívio, esse tipo de percepção. Então, o Senhor Jesus diz assim para eles, porque Jesus tinha uma técnica legal que a gente deve aprender a usar. A Gui sabe usar essa técnica.
Entende? Jesus nunca respondia objetivamente. As pessoas faziam perguntas para ele, ele fazia outra pergunta. É por isso que eu disse que a Gui sabe. A Gui, a gente sempre, quando vai perguntar algo para ela, ela faz mais 2, 3 perguntas em cima, antes de responder. E a gente fica sábio no lado da Gui. Entendeu? Então observem bem, né, esse detalhe. Eles perguntam para Jesus: por que os teus discípulos comeram sem lavar a mão e com isso estão quebrando a tradição dos antigos? E aí Jesus responde com outra pergunta. E a pergunta de Jesus é: por que vocês violam o mandamento de Deus? Veja como é fácil de se perder no processo da vida com Deus. Porque é só nós nos preocuparmos com tradições e esquecermos os mandamentos. Você está entendendo? Quantas vezes a gente fica cuidando da tradição, zeloso da tradição, zeloso do costume, zeloso das coisas que aprendemos com os pais, zelosos do que o irmão Batista falou, saudoso irmão Batista, né? Zelosos do que o pastor Miranda, primeiro pastor da Assembleia de Deus em Itajaí, das coisas que ele segurava como doutrina, mas doutrina de usos e costumes. Há um saudosismo tradicional e, por outro lado, há um relaxamento naquilo que o Senhor tem como mandamento, como orientação para que a gente viva. Então é fácil de encontrar irmã que não corta o cabelo, porque está guardando uma tradição, mas está deixando o marido, está se separando. O corte de cabelo não tem mandamento, mas para a vida conjugal tem. Você está entendendo? Então a gente tem que ter um cuidado. Jesus chama a atenção de você, começa a observar as coisas, trate do essencial e deixa as coisas secundárias. Porque as coisas secundárias não vão te impedir de entrar no céu. As coisas secundárias não vão atrapalhar o teu processo de comunhão com Deus. Mas as coisas essenciais, essa Deus não deixa passar. É preciso entender o que de fato tem valor para Deus e o que não tem valor. É preciso aprender isso. Bom, Jesus faz essa pergunta e responde por eles mesmos, porque eles não iam responder. Eles não iam dar a resposta para Jesus. Eles perguntam para Jesus: por que os teus discípulos não lavam a mão para comer pão? Deixando de cumprir a tradição dos antigos. E Jesus pergunta para eles: e por que vocês violam os mandamentos de Deus? E é claro que eles não vão dizer por que violam os mandamentos de Deus. Então, Jesus mesmo diz: vocês inventam coisas para não cumprir o mandamento que Deus deu. Vocês tentam fazer troca com os mandamentos de Deus. Certo? E ele continua: vocês são muito fingidos. Na tua tradução aí, vocês são hipócritas. O profeta Isaías já tinha falado a respeito de vocês. Vocês quem? Os mestres da lei e os religiosos. O profeta Isaías já tinha falado de vocês. Jesus não era de citar capítulo e versículo, mas eu vou citar. O que o profeta Isaías fala? Está escrito em Isaías 29:13. Eu resumi aqui. Isaías disse: este é um povo que honra a Deus só com os lábios. Eu amo Jesus. O Senhor é maravilhoso. É o meu Deus, eu creio em Deus. Mas na prática, não andam como quem crê em Deus. Na prática, não demonstram amor por Deus. Não fazem o que Deus diz.
não seguem o que o Senhor manda. Então Isaías diz: esse povo é um povo que honra a Deus só com os lábios, mas o coração, o interior, o espírito, a psique está longe de mim, diz o Senhor. O coração está longe, prestam cultos vãos. Olha só, fazem um oba-oba que não vale de nada. Ah, o culto estava uma benção, irmão. Irmão, o que pregaram? Olha, eu nem lembro. E por que não lembro? Porque eu andei rodando igual barata tonta no nosso culto. Ah, irmão, o culto estava uma benção. Foi fogo do céu, tá? E tu aprendeu o quê? No que a palavra te pegou, onde fosse exortado. O que a palavra fez na tua vida? O que mudou? Qual o tipo de entendimento que ela te trouxe? Que tipo de reflexão a palavra te levou a fazer? Ah, não, irmão, eu não sei, nem lembro o que falaram. Estava tão bom que eu nem lembro de nada. Construção na areia. Culto vão. Ou vocês acham mesmo que Deus está olhando dos céus, querendo ver uma porção de gente abobalhada, rodopiando, batendo, gritando, pulando? É isso o poder de Deus? Não é, amados. Isso é um engano. Tanto que o profeta Isaías disse que é um culto vão, é o culto da emoção, é o culto do extravasar a menina, o menino que há em cada um de nós. É o culto de botar para fora o emocionalismo. Não é à toa que muitos cultos terminam com briga na porta, no portão, e com irmãos indo embora de mal um com o outro, sem falar um com o outro. Por quê? Porque foi um culto vão. Não é à toa que o viciado entra com seus vícios e vai embora viciado do mesmo jeito. Por quê? Porque está prestando um culto vão. Não é o culto da reflexão, do raciocínio, do entendimento, da audição à palavra de Deus. Não é o culto que honra a Deus com temor, que é o princípio da sabedoria e, consequentemente, vai levar ao resultado das mudanças internas, pela própria avaliação de si mesmo. Não é o culto que o indivíduo diz: a palavra me pegou, eu preciso mudar de vida, Deus falou comigo. Quando o culto não é assim, ele é vão. Disse Isaías, e Jesus está corroborando, ele está confirmando o que o Isaías falou. Jesus disse: o que Isaías falou está certo. E agora eu mesmo que desci do céu, e estou aqui com vocês, olhando para vocês, eu mesmo consigo ver o cumprimento de tudo que o Isaías já falou a respeito de vocês. Vocês honram a Deus só com os lábios, mas o coração, mente, está longe. Prestam cultos vãos, ensinando o quê? Mandamentos de homens. Mandamentos de homens. É incrível como as pessoas zelam pelas tradições e negligenciam a palavra de Deus. É incrível como é fácil as pessoas fazer sacrifício para cumprir os dogmas e as doutrinas dos homens e deixam em segundo plano a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Jesus então fala isso para eles, né? E ele continua. Agora ele continua olhando para a multidão. Você imagina, Jesus está ali no meio deles, ele está falando com os fariseus e mestres da lei que interrogaram ele primeiro. Agora ele olha para a multidão. A Escritura coloca dessa forma aí no texto, que eu não citei aqui, mas você está vendo lá, né? Mateus 15, 1 a 20 e Marcos 7, 1 a 23. Aí dentro do texto, você vai observar que, então, Jesus olha para a multidão e diz: não há nada
Escute essa palavra, porque aqui tem essência, aqui tem revelação de Deus para aprendizado nosso. É Jesus falando. E olha o que ele diz: não há nada fora do homem, não há nada fora de mim, não há nada fora de você, não há nada fora do homem que possa contaminar o homem. Ouviu isso? Não há nada fora do homem que possa contaminar o homem, entrando pela sua boca. Comida não me contamina, bebida não me contamina, entendeu? Não tem nada que vai contaminar. Aqui precisa fazer uma separação das coisas. Homem, para Jesus, nessa palavra, é o espírito, é a essência do ser. Entendeu? Então ele está dizendo assim, ó, não tem nada que o homem vai comer e contamine o seu espírito. Não. Não tem nada que o homem vai beber e contamine o seu espírito. Não tem. Não tem. Não tem nada que o homem vai respirar e contamine o seu espírito. Você está entendendo? Ele disse, não há nada fora do homem que possa contaminar o homem entrando pela boca. O que sai da boca do homem é que pode torná-lo impuro. Olha, preste atenção nisso. Não tem nada que eu vou comer, comi sem lavar a mão, não vai me contaminar o espírito. Comi carne de porco, não vai contaminar o meu espírito. Comi camarão, não vai contaminar o meu espírito. Camarão na lei não podia. Entendeu? Enfim, comi um ensopado de cação, fiz um pirão, botei aquele ensopadinho de cação em cima, na lei não podia. É um peixe de lixo. Não tem escama, certo? Então, não podia. Mas Jesus disse, olha, isso aí não vai contaminar o teu espírito se tu comer. Entendeu? Eu vou tomar um copo de vinho. Ah, mas crente não toma vinho. Entende? Jesus disse, se tu tomar um copo de vinho, não vai contaminar o teu espírito. Agora tem uma coisa. O que tu fala, contamina o teu espírito. O que tu expressa pode contaminar o teu espírito. As tuas palavras podem arruinar a tua vida, o teu ser. Aquilo que tu pensa e tu expõe, tu exterioriza, isso pode acabar contigo. E eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. Não é fato que a maioria dos crentes sempre estão cuidando do que o outro come, do que o outro bebe? Sem perceber que isso é assunto secundário. Entendeu? Mas também é fato que a maioria dos crentes não cuidam do que falam. Não cuidam do que expressam, do que dizem. Não cuidam da sua língua. E eis aí o fato porque que muitos, mesmo sendo crente, têm uma vida ruim. Uma vida atrapalhada. Já que a própria Escritura diz que se nós queremos ver dias bons, e que se amamos a vida, eu gosto de viver, eu tenho prazer em viver. Quem ama a vida e quer ver dias bons, porque também para que viver com dias maus? Então eu amo viver e eu quero ter dias maravilhosos, dias bons. O segredo, diz Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Por quê? Porque o Pedro aprendeu com Jesus, por isso ele escreve isso, ele aprendeu com Jesus. Cuida do que sai pela tua boca, porque o que sai pela tua boca contamina o teu próprio espírito.
O que sai pela tua boca perturba a mente. O que sai pela boca é o que deixa a tua alma preocupada, irritadiça ou não. Então, o que contamina o homem é o que sai pela boca. Então, Jesus olha e diz: toda planta, porque ele vai dizer isso porque os religiosos e os mestres, quando Jesus fala isso, eles ficam escandalizados. Eles ficam escandalizados. Ih, sabe aquele crentão que olha assim, então quer dizer que pode beber todas, que pode sair por aí, entende? Botando o pé na jaca, entende? Quer dizer que eu posso aprontar o que eu quiser agora, porque não me contamina. Porque o radical é assim, ele não entende a essência do ensino, e aí então ele vem com conversa fiada. Entendeu? Para ele é 8 ou 80. Não, irmãos, tem um caminho do meio. A própria Escritura mostra que a vida deve ser vivida em equilíbrio. O que diz? Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, tampouco para a esquerda. O que ele está dizendo? Tem um caminho de centro, tem um caminho de equilíbrio. Quem é que anda equilibrado? O homem que frutifica no Espírito, que tem domínio próprio, que aprendeu a amar, que é paciente, que tem longanimidade como fruto do Espírito, que tem benignidade, que tem paz. Esse é o homem do equilíbrio. Ele não se desvia nem pela direita, o legalismo, nem pela esquerda, a religiosidade barata, radical, sem nenhum sentido para a vida. Ele anda equilibrado. Anda em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aprenda. Isso é importante para a sua vida. Eu estou tomando isso aqui como quem toma, entende? Leite puro, entendeu? Para me fortalecer na fé. Espero que você faça o mesmo. Então eles ficam escandalizados e Jesus diz para eles, para aqueles, que Jesus volta o olhar de novo para eles e diz: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada, será tirada, desarraigada. Você sabe o que isso quer dizer? As coisas que Deus não falou, que o homem inventou, vai se acabar no processo ao longo do tempo. Vocês lembram do que era pecado e não é mais? Vocês lembram do que os crentes não podiam e agora podem? Vocês lembram das pregações contra o rádio, contra a televisão? E agora na casa do pastor tem televisão, tem antena lá em cima para todo mundo ver. Entendeu? Lá em casa tem 2. Não podia. Por que acabou o que, se lá atrás era pecado, por que agora não é mais? É que nunca foi. É que aquilo eram palavras dos homens. Aquilo era tradição de homem. Aquilo era doutrina de homem. Aquilo nunca foi uma palavra de Deus. Porque das palavras de Deus, Jesus põe uma base. E ele diz, olha, passará os céus e a terra. Você escuta o que Jesus está falando? Passará os céus e a terra. Sabe o que ele está dizendo? Um dia a terra vai se acabar. E os céus que você enxerga, o profeta diz que eles se enrolarão como um livro, porque antigamente o livro não era como nós temos hoje. O livro, você sabe, era aquele rolo. Entendeu? Os céus se enrolarão como um livro, passará, vai passar, vai acabar, toda a matéria, céu e terra passarão. Mas aí ele diz, mas as minhas palavras, as palavras de Deus, as palavras de Deus, porque Jesus não falou outras palavras, Jesus não falou palavras de homens. Jesus não doutrinou doutrina de homens. Jesus não foi legalista.
Jesus não foi radical. Quem foi Jesus? Jesus foi alguém enviado de Deus, que amou, que se exercitou na misericórdia, na piedade, na compaixão, que cumpriu a lei de Deus e pregou a palavra de Deus. Ensinou o ensino de Deus. Deu para o povo a doutrina de Deus. E por isso ele diz: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, essas permanecem. E o salmista, no livro dos Salmos, já tinha profetizado isso. E o salmista, por revelação de Deus, escreveu nos Salmos, e ele disse: a tua palavra permanece para sempre nos céus. Na imatéria, nos mundos vindouros, na vida futura, para outros, na vida por vir. Olha só, a tua palavra permanece lá. As tradições dos homens vão se acabar com a terra, com o tempo, com a morte dos que ensinam aquele ensino que não é de Deus. Se acabam, passam. Mas as palavras do Senhor permanecem para todo sempre. Não é maravilhoso, irmãos? É fascinante esse negócio. Os discípulos, então, ou melhor, eles ficam escandalizados. Jesus fala isso. E aí, o Senhor Jesus olha para eles e diz: ó, esses religiosos, a multidão. Tem gente que pensa que Jesus era assim, simplinho, bonzinho, entende? Jesus era simples, mas não simplista, entendeu? E ele era bom, mas não era bonzinho, entende? Jesus era maravilhoso, mas era também ativo, forte, firme. Ele é um rei, entendeu? E está a multidão toda ali. E Jesus então olha para aqueles religiosos e diz: olha, estes religiosos são cegos que guiam cegos. Ele diz para os discípulos dele: olha, esses aqui, esses mestres da lei e esses religiosos aqui, são tudo cegos. E para piorar, eles conduzem cegos. Os que seguem eles são cegos também, são sem entendimento. Eles não ensinam a coisa certa e quem segue eles gosta dessa coisa errada também. É como hoje. O que eu mais vejo é crente falando mal do pastor dele. Todos os dias, alguns eu tenho que me desviar deles, porque eu não quero ouvir. Mas para alguns que eu tenho mais intimidade, então eu olho para eles e digo: por que você não sai de lá? Aí vem a tradição religiosa: eu nasci nessa. Meu pai foi dessa. Meu avô também. Ah, irmão, você está falando de católico? Não, de crente, evangélico. Minha mãe está lá, meu pai está lá. Eu digo: então, se você quer ficar lá, não fale mal, que você está pecando, não fale mal. Se você discorda de lá, sai de lá. Mas se você fica lá, não fale mal de lá. Porque senão você é só mais um cego sendo guiado por aquele cego que você fala mal. Senão o teu pastor é atrapalhado, mas tu também é, porque tu fala mal dele. E a Escritura diz: não faleis mal uns dos outros, irmãos. Não é para falar mal um do outro. Então, se você fica lá, você não quer sair de lá, não fale mal do seu pastor. Porque isso não te faz bem, isso contamina o teu espírito. O que sai pela boca contamina o homem. Isso contamina o teu espírito. Então, para não contaminar o teu espírito, ore. E se você não gosta mais de ver o que está vendo, e se você não concorda mais com as ações e as atitudes e tudo aquilo que está sendo tomado como solução para aquela igreja, você não concorda? Dá a paz para eles e sai de lá.
vai viver em paz no outro lugar. Ah, mas será que Jesus não vai ficar irado se eu sair de lá? Vai nada, ele fica irado é que eu estou falando mal do teu pastor. Porque é interessante algumas atitudes dos cegos. Os cegos pisam em coisas que não é para pisar. E tropeçam em coisas que não deve tropeçar. E se machucam com coisas que não é para se machucar. Mas porque são cegos, vão atropelando as coisas. E mesmo assim eles pensam que estão no caminho certo. De sorte que Jesus disse, a tendência, eles são cegos que guiam cegos, e a tendência é caírem juntos num buraco. Porque quando eu sigo um pastor que eu não concordo, mas eu estou lá seguindo, e quando eu participo de uma congregação que eu não admito que ela é correta, e quando eu faço parte de um grupo que eu acho que é um grupo errado, eu vou para o buraco que eles vão. Por isso Jesus disse, são cego guiando cego, ambos vão cair no buraco. Se eu não concordo, eu tenho que buscar um local onde eu concordo. Se eu não admito que aquela doutrina é de Deus, eu devo buscar onde é que está sendo anunciada a doutrina de Deus, e ponto final. Os discípulos escutam isso e dizem, Senhor, ilumina-nos, explica-nos a parábola, porque isso ali é uma parábola, tudo que Jesus falou, do que entra pela boca, aí é uma parábola. Ele está fazendo comparações para trazer ensinos do essencial, para que aquela gente deixe as coisas secundárias. E aí eles dizem, Senhor, explica-nos a parábola. E Jesus disse, mas nem vocês não entenderam. Vocês também estão sem entendimento. Às vezes estão se alimentando tanto de Jesus que já estão enfastiados e perdem a luz, né? Então, Jesus pacientemente explica. Ele diz, olha, o que entra pela boca de uma parábola é simples. Essa parábola é simples. Mas eles não entenderam. Eles eram menininhos espirituais. Aí Jesus disse, é simples, olha só. O que entra pela boca do homem é processado pelo organismo. O estômago vai fazer a sua função, o intestino também. Entendo? Daí vai acabar saindo fora. Daqui a pouco, depois de tudo processado, você lança fora. Não entenderam também? Você faz cocô. É o que Jesus está dizendo. Entendeu? Você come, o organismo processa e você vai lá fazer cocô. Acabou. Jesus está explicando para eles que estavam sem entendimento. Que negócio é esse de entra pela boca, não contamina o homem, e o que sai pela boca contamina o homem? Como é que é isso? Aí Jesus disse, olha, é simples, o processo é orgânico, é natural, o processo é em você mesmo, você já percebe a coisa. Ele conclui, os alimentos não chegam ao coração. Os alimentos vão para o estômago, vão para o intestino, e do intestino vai fora. E eles não chegam no coração. Os alimentos não alcançam a mente, não atingem o espírito. Assim Jesus acabou declarando todos os alimentos puros. Aquilo acaba com a história de carne de porco, com camarão, com peixe de lixa. Com essa palavra ele declarou que todo alimento é bom, é puro. E que não contamina o homem. E que se Deus um dia deu uma lista e uma dieta especial, era para um povo que andou 40 anos num deserto. Entendeu? E que precisava de trabalhos especiais para uma vida, porque lá não tinha médico, lá não tinha hospital, não tinha nada. Então ele disse, aquilo lá foi para um tempo, para um propósito, para atingir um povo direto, especial, que ia entrar numa terra e que não podia chegar doente,
que ia ter que processar toda aquela terra, expulsar os adversários e tomar posse daquela terra, e não podia adoecer. Então foi dado a eles uma dieta toda especial. Mas isso não contamina o homem. Vocês estão brigando hoje, século 21, pelo que pode e o que não pode comer. Pare com essa bobagem. É o que Jesus está dizendo. E observem a essência das coisas. Valorizem os ensinos de Deus, valorizem a palavra de Deus, valorizem os mandamentos do Senhor. Então ele declarou puro todos os alimentos. E aí ele continua a explicação. Se por sua vez o que entra pela boca do homem não o contamina, já o que sai pela boca do homem começa no coração. É um processo invertido agora. O alimento não vai para o coração. Mas o que a boca vai botar para fora começa no coração. O que você fala, o que eu falo, é pensado, é maquinado, é meditado. E passa na moinha da sensatez ou da insensatez. E é avaliado pelo entendimento ou pela ignorância. Pelo amor ou pela ira. O que você vai falar vai ser processado em algo bom ou em algo mal em você mesmo. Dessa sorte, Jesus está mostrando que os problemas do ser humano nunca estão fora. É sempre dentro. Se eu estiver bem, ninguém do lado de fora consegue me perturbar. Ah, irmão, mas tem gente que incomoda. Não, você se incomoda. Eu me incomodo. Não é o outro que está me incomodando. É eu que estou incomodado. E por que eu me incomodo? E por que eu me iro? Porque eu estou mal dentro. Agora pega aí eu num dia de total comunhão com Deus, de satisfação, cheio de paz, de revelação do Espírito. Pode me chamar de feio, pode dar na minha cara, pode levar o que é meu. Aquele dia, todo mundo abismado vai olhar e diz, meu Deus, ele tem os nervos de aço. O que é isso? Da onde vem tanta tranquilidade? Onde é que arrumou tanta resistência? Ora, é porque eu estava bem. Eu estava bem. Você entendeu? E se eu estiver bem, você não consegue arruinar a minha vida. Quem é que conseguiu afetar Jesus? Chamaram ele de Beelzebul, chamaram ele de impostor, chamaram ele de filho da... Entendeu? Foi. Filho da meretriz. Né? Chamaram ele de aproveitador, de charlatão. Tudo quanto é adjetivo ruim, você pode ler que foi passado para Jesus. Sério que ele não prestava. Não presta, é doido, é isso, é aquilo, é aquele outro. Mas nunca afetaram ele. Porque ele estava bem. E as suas palavras não eram palavras de engano, não passavam na moinha da ira. As suas palavras não vinham da indignação contra o indivíduo. Não. Quando expressou alguma indignação, foi contra atos, atitudes, comportamentos, mas aos indivíduos ele tratou com um amor tremendo, porque olhava em cada um a imagem do próprio Deus. Oh, ele via as possibilidades no homem mais caído, mais ruim, o mais atrapalhado da vida. Jesus olhava e falava de esperança para o seu futuro, de salvação para a sua alma, de perdão para os seus pecados, porque ele olhava no outro a imagem do próprio Pai.
posto que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Você entende? Aqui está o diferencial. Então ele diz, o que sai do coração, isso pode contaminar, porque se sair do coração pela boca, e a boca fala do que o coração está cheio, então se a boca falar coisa ruim, é o resultado do amargor que tu carrega em ti mesmo. É o resultado da ruína tua própria. E isso então contamina a ti mesmo. A ignorância expressa contamina o teu próprio espírito. A raiva e as palavras de ira contaminam a tua própria alma. De sorte que ele saía que está o problema. E o que as pessoas menos cuidam? Do que vão falar. Tem dificuldade os seres humanos de pensar o que vão falar, de pensar a hora de falar, de pensar quais os efeitos do que eu vou falar. Entendeu? E aí acumulam muitos males para si. Leia o livro de Provérbios. E você vai encontrar palavras como maçãs de ouro. Você já passou maçã de ouro? Uma maçã de ouro deve valer uma porção, né? Se alguém chegasse com uma maçã de ouro e desse para você assim, olha o valor. Olha o valor, por quanto você ia vender. Que riqueza! Ia dizer, como maçãs de ouro em bandejas salvas de prata, servida, maçã de ouro servida em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Tem irmã que acha o marido ruim, mas ele nem botou o pé dentro de casa ainda, ele está no portão. Ela já vem com a conversa fiada. Entendeu? Ah, tem que resolver isso aqui, o cara nem entrou ainda. Não sabe o tempo de falar. Aí o bichinho já tá nervoso, que veio lá de fora também, as coisas estão... Entende? O trabalho hoje não rendeu, foi muito... O encarregado pegou no pé dele, aí ele bota o pé no portão e ela já vem com um monte de coisa para ele, vai botando, entendeu? A reação qual é? Ai, da minha frente, mulher, que eu não estou bem. Ô, seu grosseiro, mas é a tua palavra, o que tu fosse falar? É um tempo. Maçãs de ouro em salva de prata é a palavra dita a seu tempo. Entendeu? O Salomão ainda vai mais longe. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Oh, coisa boa quando vem uma palavra assim que encaixa certinho, na hora certa, no tempo certo. O cara é capaz de abrir a carteira toda para a mulher dele. Você leva, mulher, leva tudo. Ó, a da senha também é tal. Ela viu com a palavra certinha na hora certa. Eu estou assim fazendo o inverso também, tá? O inverso também. O cara sabe a hora de falar. Quando ele fala na hora certa, a mulher faz de tudo por ele. Entendeu? Jesus cuida com o que sai, porque o que sai é o problema. Né? Exemplo. Ele vai dar o exemplo. Exemplo. Do coração dos homens, olha só, não é do inferno, não é de Satanás, não é do diabo, não é do inimigo. E aí, bota aí o adjetivo ou o pronome que você quiser lá. Né? Diz, olha, do coração dos homens procedem, surgem, vêm, do coração dos homens, vêm, primeiro, as más intenções. As más intenções nascem aqui dentro. Segundo, os assassinatos, desejo de matar, e a ação do próprio desejo
que leva um homem a matar o outro, um ser humano a matar o outro ser humano, assassinato. Os adultérios, de onde é que vem? Ah, irmão, o adultério é do inimigo. Não, não, é do homem mesmo. Claro que o homem que adultera é um inimigo. Sim, irmão, mas eu achava que era do diabo. Mas ele é o diabo. Entendeu? Homem aqui, homem e mulher. O ser humano. Entendeu? Que não tem honra, que não cumpre a palavra, que faz a coisa, entende, fora do acordo. Cobiças. Cobiças, quer do outro lado. Entende? A prostituição, os roubos, os falsos testemunhos, falar do outro coisa que não é, testificar da vida do outro coisa que não é. E está cheio de gente que faz isso. Entende? Maldades de toda sorte. Malícia. Devassidão. Inveja. Arrogância. Insensatez. Parênteses. Nome popular, burrice. Entendeu? Irmão, o inimigo me enganou. Larga a mão de ser burro. Entendeu? Vai ser sensato, vai ser inteligente. Que inimigo me enganou o quê? Pensou em vantagem, fosse lá, fizesse errado. Entendeu? Então tá aí, tá misturado as coisas. Essa coisa aqui, isso aqui tudo misturado e batido no liquidificador da mente. Entendeu? Na moinha dos pensamentos, essa coisa se mistura tudo e elas fazem um composto de coisa tão ruim, tão ruim. E isso vai saindo pela boca dos homens, dos seres humanos. Os homens falam disso, falam da maldade, fofoca, malícia, pensamento ruim um do outro e bota para fora. E isso vai contaminando, contamina o espírito. É o que Jesus está dizendo. Isso estraga o ser, isso corrompe a alma, isso enfraquece a psique, isso bota o sujeito para baixo, isso desagrada a Deus e tira a energia do próprio homem. São todas estas coisas de Jesus, todas estas coisas más, que saem de dentro do homem, não vem de fora, não tem nada a ver com o lado de fora, sai de dentro do homem e o torna impuro. Nós falamos de espíritos impuros, espíritos imundos. Lembram que nós falamos aqui? Espíritos imundos são espíritos de homens que já desencarnaram, mas que ainda são contaminados por tudo que sua própria boca esbanjou no dia a dia da sua existência no corpo. Mas o comer sem lavar a mão não traz problema para ninguém. Claro que é bom lavar a mão. Mas se um dia está com fome, alguém deu um pão e tu pegou, não deu tempo de lavar a mão, e daí? Sacia a tua fome, isso não vai te contaminar o espírito. Entendeu? É claro que é bom andar bem vestido, né? Roupinha bonitinha, limpinha. Mas e se um dia tiver que não deu tempo de lavar, não deu tempo de passar, e daí? E daí? Simplesmente hoje tu vai vir amassadinho e sujinho. Entendeu? Mas aquilo que tu fala, aquilo que eu falo, aquilo que nós pronunciamos, aquilo que sai daqui, nós colocamos na exposição da vida, isso contamina. Vamos cuidar do nosso coração. Quero concluir com uma palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso.
através da sabedoria do sábio Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, é aí que procedem as saídas da vida. Ei, a vida começa aqui. Cuida daqui. Cuida, vigia teus pensamentos. Vigia a maquinação aqui de dentro. E quando deixar ela escapar daqui, por aqui, que ela esteja toda avaliada, pesada, esquadrinhada, e que você já saiba que o resultado é bom. Porque se sair por aqui o que você não sabe qual é o resultado, pode te contaminar. Ah, irmão, falei sem querer. Veio mesmo e eu falei, não aguentei. Pois é, seu tanso. Agora tu vai escolher os resultados de não ter pensado, de não ter avaliado. Não, irmão, ó, veio, eu disse tudo que veio. Vomitei toda a minha ira em cima dele. É contaminar-se a ti mesmo. Prejudicar-se a ti mesmo. O outro foi embora como veio. Se estava puro, continuou puro. Se estava imundo, continuou imundo. Mas não foi a tua imundice que o deixou imundo. Não. Você só contaminou a você mesmo. Você só prejudicou a você mesmo. Ensinos de Jesus para uma vida boa. Deixe as coisas secundárias e se pegue às essenciais. Vamos falar com Deus? Querem me ajudar a orar aí? Ora com essa pessoa que está aí perto de você. Dá um toquezinho nele. Você já sabe o nome dessa pessoa aí? Oh, glória a Deus. Pai do céu, obrigado pelo teu ensino, pela tua palavra. Obrigado por lançar luz sobre o nosso entendimento e nos dar da sabedoria do céu. Obrigado por nos exortar e nos instruir para uma vida boa. Eu recebo as palavras de teu Filho Jesus como um prêmio, como pérola, como riqueza de valor incalculável. Recebo os ensinos de Jesus. De todo o meu coração, quero me aplicar a eles. E quero aplicá-lo no meu dia a dia. Que palavras maravilhosas são as tuas palavras. Como são iluminadoras as tuas palavras, libertadoras a tua verdade. Oh, glória a Deus. Agora eu entendo, Senhor, por que o escritor bíblico definiu a tua palavra como lâmpada para o caminho e luz para os pés. Ou ainda, como disse o teu servo em suas cartas, a tua palavra brilha como uma lâmpada na escuridão. Entre os bilhões de pensamentos que percorrem a nossa mente, que nos distraem, vem a tua palavra, Senhor, a tua verdade para nos libertar, para nos fazer
santos, para nos limpar, nos purificar. A tua palavra, Senhor, santifica o homem. Eu te agradeço. É fato que alguns de nós, Senhor, ainda precisa aprender a viver a palavra. Mas nós recebemos a tua palavra de todo o nosso coração. E certamente tu, Senhor, que em tua bondade, em tua graça, tens nos ensinado, certamente também hás de nos treinar, nos capacitar para praticar essa verdade. Aleluia! Sei, como está escrito, aquele que em nós começou a boa obra, porque é uma obra maravilhosa, Senhor, essa obra que tu tens realizado na nossa vida. Essa obra de conscientização, de iluminação, de redenção, essa obra de libertação. Oh, que obra linda tu começaste na nossa vida. E o profeta diz que tu, Senhor, que começasse em nós, o apóstolo, profetizando, ele fala, tu a completarás. Certamente tu vais trabalhar e trabalhar até o grande e glorioso dia do encontro, quando então tu aperfeiçoarás a todos nós, e onde teremos todos a mesma estatura e a mesma medida de fé, o mesmo Espírito, Senhor, aleluia, para nos reunir diante do mesmo Deus, tendo a mesma fé. Oh, glória a Deus. Eu te louvo por esse processo que iniciaste. E eu aguardo todos os dias tu completar a tua obra em mim e em meus irmãos. Abençoa aqueles que aqui chegaram precisando de socorro, de ajuda. Aqueles que precisam de um toque das tuas mãos. Aqueles que não puderam vir. Os nossos irmãos que estão viajando, irmão Márcio, irmão Nivaldo. Abençoa, Senhor, aqueles que não tendo como chegar aqui, estão nos assistindo através das redes sociais. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Que a tua graça inunde os corações e a tua paz proteja cada mente, em o nome de Jesus.